Olá pessoal, bom dia. Aqui é Dom André de Andalucia, novamente aqui no canal, colocando mais um elemento aqui, trazendo um vídeo falando sobre virtude de um orixá ou virtudes de um orixá e trazendo itãs, né, e discorrendo sobre. Hoje talvez o vídeo vai ficar um pouco mais longo, porque como vocês estão vendo, eu tô de camiseta branca, com 2 fios brancos aqui. Então, como vocês já devem estar percebendo, quem já é da religião, eu vou falar sobre Oxalá. Pois é. Bom, eu vou falar de Pai Oxalá, vou falar um pouco sobre a cosmovisão, enfim, né? Ou pelo menos a forma de enxergar o mundo, né? Que os povos ligados aos cultos de orixá trazem, né? E que muitas das vezes a gente até aqui no Brasil, às vezes a gente não entende direito, né? Ou entende de uma forma meio trôpega, né? Mas vamos lá. Hoje eu não vou estar com a Mitologia dos Orixás do Reginaldo Prandi. Estarei com este aqui, o Livro de Ouro dos Orixás, do Ademir Barbosa Júnior, aqui bonitinho, um livro bem bonito também, né? E nesse livro ele tem características do orixá, tem elementos que são ligados ao orixá. E da mitologia dos orixás, eles trazem justamente alguns itãs de lá desse livro do Reginaldo Prandi. Bom, o meu do Mitologia dos Orixás, aquele meu amarelão lá, ele tá emprestado com uma colega de trabalho que pediu pra ter contato com esses itãs. Ela é negra e ela achou importante, apesar dela não ser da religião, ela tomar contato para entender um pouco mais. E eu achei muito legal da parte dela, né? Seria muito bom se as pessoas que se identificam como pretas, se as pessoas que se identificam como indígenas, se elas fizessem esse resgate também da ancestralidade, né? Bom, vamos lá. As virtudes que eu vou falar de orixá, orixalá, de falar de Obatalá ou falar de Oxalá, ou Oxalufã ou Oxaguian, serão paciência, guardem bem, paciência e sabedoria. Bom, vamos lá. Oxalá e Exu disputavam para ver quem era o orixá mais antigo. Então lhes foi proposta uma luta. Os dois foram até Ifá, contudo apenas Oxalá realizou oferendas. Numa praça, em Ifé, no dia combinado, Oxalá derrubou Exu 3 vezes. 3 vezes Exu se levantou. Os que o acompanhavam à luta diziam para Exu usar seus poderes mágicos. E a gente sabe que Exu é feiticeiro, né? Enfim. Então Exu pegou uma pequena cabaça, abrindo-a na direção de Oxalá. Uma fumaça branca descoloriu a pele de Oxalá, que tentou, mas não conseguiu voltar à cor original. O golpe da vitória foi de Oxalá, que obrigou Exu a lhe entregar a cabaça de onde saíra a fumaça branca. Exu assim o fez. Assim, Oxalá foi aclamado vencedor. Para sempre ficou com a cabaça de Exu. Desde então, Oxalá passou a marcar seus devotos como albinos. Mais uma outra história aqui de Oxalá e Exu. Oxalá perguntou a Ifá, por meio dos babalaôs, qual o melhor caminho para a vida. Os babalaôs aconselharam a fazer uma oferenda com uma cabaça de sal e um pano branco para não sofrer dificuldades. Oxalá desconsiderou o conselho. Enquanto Oxalá dormia, Exu entrou em sua casa e amarrou uma cabaça de sal nas costas de Oxalá, o qual, quando acordou pela manhã, estava corcunda. Oxalá tornou-se protetor dos corcundas, dos aleijados e dos albinos e nunca mais consumiu sal. Em África, sobretudo, afirma-se que albinos, corcundas e outros são regidos por Oxalá. Isso é um anexo aqui do autor do livro, do Ademir Barbosa Júnior. Outra história que é interessante contar aqui. Oxalá era rei de Elegibô e estava sempre guerreando e tinha um grande apetite. Comia pombos, caracóis e canjicas, sobretudo seu prato predileto era o inhame. Como era demorado amassar o inhame, as refeições demoravam. Então Oxalá, após consultar os babalaôs e oferendar Exu, inventou o pilão. Pôde, assim, comer à vontade e dedicar-se à guerra. Ele, que já era conhecido por muitos nomes, também passou a ser chamado de Oxaguian, ou seja, o orixá que come inhame pilado.
O pilão é associado ao orixá e aparece como elemento simbólico em rituais como a celebração das águas de Oxalá. Bom, e aí eu vou ler o outro quarta história aqui e aí eu vou fazer um catado geral de tudo isso daqui. 2 irmãos disputavam o reino do pai. O príncipe mais novo venceu a disputa e, conforme o costume, deveriam matar o irmão para evitar futuras vinganças. Por amar demais o irmão, não o matou, mas cortou-lhe o pênis, evitando assim que tivesse descendentes. E, para que o príncipe derrotado não vivesse sozinho, deu-lhe uma esposa, contudo costurou-lhe a vagina a fim de não ter relações sexuais com outros homens. O casal foi viver num lugar afastado, trabalhando para Oxaguian. O homem cultivava os inhames e a esposa os pilava para Oxaguian, que percebia o quanto o casal vivia triste. No reino do irmão vencedor, a peste aniquilou a todos. Oxaguian, com pena do casal, abriu a vagina da mulher e fez um pênis para o homem com a massa do inhame. O casal manteve relações sexuais e teve muitos filhos. Feito da massa do inhame, o pênis fica duro para as relações sexuais. Em dias de preceito, homem e mulher não mantêm relações sexuais, em lembrança ao tempo em que não podiam sentir os prazeres do corpo e ter filhos. Situação revertida pelo orixá, que deve ser honrado e reverenciado. Oxalá, o pai da vida, aquele que formou o corpo humano e também aparece aqui como patrono da evolução. Comentário do Ademir Barbosa Júnior. Bom, gente, vamos lá. Essas quatro historinhas, percebam, né? A gente não está falando da visão de mundo, de pecado original, de que sexo é pecado. E aí essa última história é muito interessante, porque apesar de um homem estar com a mulher, na visão do culto ao orixá, é entendido que eles não estavam felizes. Por quê? Porque o homem não podia ter mais prazer sexual, que é um prazer muito importante, e a mulher também. Apesar deles se dedicarem a trabalho, então vejam bem, a gente não está falando de uma visão capitalista, no qual a pessoa somente se dedica a trabalho e isso a mantém enquanto identidade de pessoa. Não, porque trabalhavam para o Oxaguian, um trabalhava cultivando os inhames e a esposa, né, pilava esses inhames para o Oxaguian comer. Só que eles não estavam felizes. E aí o Oxaguian, o que ele fez? Ele abriu a vagina da mulher e fez um pênis para o homem dessa massa de inhame. Daí vem também, né, entendam bem, inhame ele é uma raiz que se espalha bem fácil, então ela representa por si só a fertilidade, né? Por isso que é oferendada a Oxalá, Oxalufã e Oxaguian. O inhame ele é um elemento de fertilidade e a gente fala também dessa fertilidade enquanto frutos na vida, mas não necessariamente frutos geracionais de pessoas. Também é isso, mas é muito mais que isso, né? Então, para que a gente seja feliz, é importante que se oferende a Oxalufã, Oxaguian, Oxalá ou Batalá. Outra coisa que é interessante aqui, por que eu estou falando de... Vou falar de retomar as virtudes. Paciência e sabedoria. A gente teve aqui na primeira história aqui que eu contei, Oxalá e Exu fazendo uma disputa para ver quem era o orixá mais antigo. Quem ganhou foi a magia de Exu? Não. A magia de Exu trouxe um elemento determinador na característica de Oxalá. Mas não foi a magia de Exu que venceu. Foi a paciência e a sabedoria. Porque quem foi o orixá que fez as oferendas? Oxalá. Exu não fez as oferendas, né? E aí o que acontece? Quem acabou ganhando a disputa foi Oxalá, né? E aí, por conta dessa história e do outro Itã que eu contei referente à oferenda de cabaça de sal e um pano branco, que foi pedido para Oxalá, e neste Itã da cabaça de sal e do pano branco Oxalá não fez, acontece que Exu veio e aprontou. Lembrando que muitas das vezes Exu ele atua como o emissário do Senhor do Destino, que é o Orunmila Ifá, né? Então, se você consulta o Ifá, quem responde? Exu, porque ele é o mensageiro, né? Então,
tem essa questão também. E aí desse também que Oxalá, ele na África, ele é tido como o patrono dos albinos, dos corcundas e outros que têm deficiência física. Em geral costumam ter ligação com Oxalá. Por quê? Porque Oxalá é tido como um orixá lento, é um orixá que vai mais devagar. E essa lentidão nos rememora algumas coisas que são importantes. Que na afobação a gente não consegue resolver tudo, não é tudo que se resolve na afobação. É muitas das vezes na paz, na paciência e na calma e na sabedoria. E não significa que não tenham histórias onde Oxalá não tenha se encolerizado não, tá, gente? Mas é importante a gente ter esse entendimento, né? Aqui no terceira história que eu falei, falou de Orixá enquanto Orixá, Oxalá, enquanto rei de Elegibô, e ele sendo esse Orixá conhecido como que come inhame pilado. E aí na época não tinha o inhame, aí ele consultou os babalaôs, oferendou Exu, e aí veio a invenção do pilão, né? É interessante a gente notar que, pelo menos lá no terreiro onde eu trabalho, tem um pilão de madeira que fica perto ali, representa as forças de pretos velhos, fica perto da firmeza de Xangô. Porém, a gente sabe que é dedicado a quem? Dedicado ao Oxalá também. Então, por quê? Porque o pilão um moedor que você vai ficar ali batendo, socando com um cetro. Oxalá é um orixá conhecido como portar um cetro, que se chama Opachorô. E aí, naquela paciência, naquela calma, você vai aprendendo, você vai rezando, e aí você vai fazendo a sua comida, né? Então, tem toda uma ligação aí com as formas de trabalho, as formas de como você executa uma função também dentro de uma casa, mas também como você aprende e leva isso para sua vida. Sem Oxalá nós não somos nada, nós nem existiríamos. Segundo as histórias, ele foi o criador da humanidade que usou o barro de Nanã para criar a humanidade. Então, de novo, na calma, na paciência. Então tudo isso nos ensina, né? E olha que quem está falando aqui é uma pessoa que tem um pouco de ansiedade também, mas na Umbanda, também em outras vertentes religiosas, mas na Umbanda, a gente aprende também a ter mais o quê? Paciência, mais calma, mais resignação, mais resiliência, que eu já falei sobre outros orixás, que também trazem essa característica. Caso não tenha visto, acompanhe essas séries dos orixás e as virtudes. Eu falei praticamente, acho que de quase todos. Os principais que são cultuados em Umbanda e Candomblé, né? Enfim, falei de quase todos, né? Então, de certa forma, a gente pode entender essa importância de Oxalá, né? Por isso que é importante cultuá-los e cultivá-los, tá certo? Cultuem Oxalá, lembrem-se de Oxalá, voltemos aos fundamentos, a importância de se cultivar Oxalá em nossa vida, a importância dos banhos de Oxalá, das comidas de Oxalá. Oxalá, justamente por ter criado toda a humanidade, ele é um dos orixás que é, de certa forma, também dono de todas as cabeças e corpos da humanidade, justamente por isso. Então, ao mesmo tempo, nos faz relembrar, na visão dos povos que cultuam orixás, que as pessoas que têm alguma deficiência física, elas também são nossas irmãs, porque tem essa ligação com o Criador de toda a humanidade, tá certo? Então, é isso. Saravá Oxalá, que todos tenham um ótimo final de ano, e lembrem-se, cultivem Oxalá, né? As pessoas têm muito hábito hoje em dia de somente lembrar de Exu, e Exu é importantíssimo porque ele vem primeiro na nossa tradição, porém, todavia, entretanto, sem Oxalá nós nem estaríamos aqui também, tá certo? Então, Saravá a todos, Saravá Oxalá, Saravá o Batalá, Saravá Olodumare, Saravá Zambi, Saravá Oxalufã e Saravá Oxaguian. Saravá.